nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Queirozense a mais um conteúdo de garbo e elegância do É Nós Queiroz. Bem, estamos sem futebol, só falta o jogo da final e nesse meio tempo acontece o quê? Especulação e contratação. Você já deve ter visto 1 milhão de vídeos explicando tecnicamente os números e tal dos reforços dos contratados do Clube do Rei. Não vou explicar novamente o que vocês já viram em tantos vídeos. Mas tem um outro lado, um prisma de análise diferente que eu quero te mostrar. Tu ficaste curioso? Tu acha que vale a pena? Então eu te peço, eu te chamo. Vem com nós, papi! No caso do Clube do Remo, tem essa entre-safra entre desclassificação e Série B. 2 semanas aí em que borbulham especulações. Já falei sobre isso em alguns conteúdos e live. O meu problema com especulação é que causa a falsa impressão de que quando vem um contratado é o pior de todos, porque falam de contratações, de especulações que nunca aconteceram, de jogadores que nunca estiveram no radar, enfim. Mas o Remo anunciou Suellinton e Rafinha, um zagueiro e um atacante, meio atacante pela esquerda. Vocês já viram no Felipe, na FBTV, no Toró, no Smith, por onde ele joga, os números, tudo isso é muito importante. Uso essas informações em vários conteúdos meus, inclusive nas lives, vocês já viram isso. Muito legal. Porém, o que eu vou falar para vocês? A repercussão que eu vi da torcida azulina, nesse caso, sobre essas contratações. Mais apostas, mais certezas. Vocês viram a capa do vídeo aí, vocês vão entender. Primeiro, eu gostaria de perguntar para todos que estão assistindo, o que para você é uma aposta num clube de Série B e o que é uma certeza? Eu acho que todo mundo, todo contratado que vier é uma aposta, num grau maior ou num grau menor. O G2, quando veio para o Clube do Remo, mesmo com todo o seu histórico, Libertadores, Série A, veio com uma certa desconfiança. O Siqueira, que era um cara que tinha uma carreira e que hoje é uma das lideranças do Clube do Remo, a galera gostou, mas era uma certeza. Qual era o histórico de times do Lucas Siqueira? E tá aí o Lucas Siqueira. Mas vamos lá. Mas tem que vir, o cara foi rebaixado pelo time dele, o outro era banco do time dele, o fulano... Galera, o cara não foi rebaixado, o zagueiro rebaixado. Se fosse isso, por exemplo, o He-Man, o Rafael Moura, parece que tem o recorde de rebaixamentos. Você não queria o Rafael Moura, o He-Man no seu time? Então calma, o time pode ter sido rebaixado, apesar da boa temporada do jogador. O time pode ter tido um acesso, apesar da temporada ruim do jogador. Então há uma análise além números, utilizando-os para que a gente possa conversar. Por exemplo, o Rafinha. O Rafinha não era titular no Mirassol, mas aí você vai dizer, o Rafinha é o jogador de um time que chegou na semifinal do Paulista? Porque se o Suellinton é o jogador que foi rebaixado com o time dele, o Rafinha é o jogador que chegou na semifinal do Paulista. Vamos lá. O Rafinha e o Suellinton têm históricos de Série B. O Rafinha e o Suellinton não são jogadores de primeira linha do futebol brasileiro, porque se fosse, não estariam nem na B, seja no Remo ou em qualquer outro time. A certeza que você quer, ela não virá. A certeza do jeito que eu imagino que você pense, ela não virá para o Clube do Remo. E se vier, custa uma fortuna. Posso lhe garantir que houve negociações com valores altos e que os jogadores negaram. A zaga, que todo mundo quer, que venha reforços de peso, esse termo também me deixa preocupado. Sabe por que me deixa preocupado? Porque eu vi nas reclamações, nas redes sociais, no Twitter, vocês viram que eu estou me mexendo, né? Por isso que eu fiquei de pé. O cara
que enalteceu a especulação bizarra do Vitor Ramos achar ruim o Suelito. Achar ruim o Suelito porque ele joga mal, porque ele não é um bom zagueiro, beleza. Mas esse cara achar ruim o Suelito e achar o Vitor Ramos, que tem características que não combinam com o clube do Remo, com o estilo de jogo dele, que nós já falamos, e ficar o Vitor Ramos, porque tem um nome, tem uma tatuagem no pescoço, é legal, e o Suelito não é, isso me incomoda. Aí você pega um print de uma conversa de 3 anos atrás, do time do Náutico, dos torcedores do Náutico, aonde o Suelito passou 2 vezes como titular. É só você pegar o histórico do Felipe, da FBTV, que você vê que por onde ele passou, ele foi titular. Eu não estou defendendo o Suelito, eu não conheço o futebol do Suelito, eu não conheço o futebol do Rafinha, eu sei tanto quanto vocês, por ver as pessoas que eu confio falando. E mais, usando o meu caro Felipe Barros da FBTV, todo mundo que pegou o scout do Rafinha para dizer que ele não presta, não pegou o scout do Suelito, que foi positivo pelo Felipe, para dizer que foi uma boa contratação. Sugestão desse que vos fala, calma, e mais, eu garanto que 90% das pessoas não viram mais de 2 jogos, nem do Rafinha, nem do Suelito. Calma, o Remo, apesar do que aconteceu, que foi uma vergonha, é um time que tem uma base, esses caras vão chegar e vocês esperem. Vai ter um outro conteúdo depois desse aqui, logo em seguida, falando para você, torcedor azulino, diretamente, qual será a melhor e maior contratação do Clube do Remo. Não, e não é jogador. Vamos lá, para a gente terminar. Suelito vem para um setor que é um dos mais criticados. Ele precisa, o jogador que vier, precisa ter uma experiência para entender a pressão, não é do Clube do Remo, é do setor que ele vai jogar, pelo que se vê de histórico do Suelito. Ele deve ter essa experiência. Esse é o ponto número 1. Ele tem recuperação de bola, ele tem números pelo alto que são acima da média. Então, assim, dentro dos números, de uma análise, ok. Foi a melhor contratação, eu queria o Gamarra, tu querias o Sérgio Ramos? Com certeza. Mas veio o Suelito. Esperemos alguns jogos. Sobre o Rafinha, eu sei menos ainda. Porém, dentro dos números, últimos números dele, principalmente dessa temporada, temos que levar em consideração que houve problemas familiares com os jogadores graves de Covid, que podem ter afetado. Os números, eles vêm cercados de pessoas ao lado. De novo, não é uma defesa ao jogador, não é uma defesa à diretoria, que já critiquei tantas vezes, mas é um incômodo que eu tenho da avaliação presta porque subiu, não presta porque caiu. Eu não vi os jogos, mas não era o zagueiro que eu queria. Sabe a história de eu controlar a vida no joystick? A geração PlayStation? É mais ou menos isso. Então eu queria falar desse outro prisma, desse outro tipo de análise. Eu posso estar completamente errado e quero que tu, torcedor, tu da nação queirozense, diga aqui. Além disso, eu vou terminar o vídeo dizendo, seja membro, o clube de membros do É Nós Queiroz já está ativo, são várias categorias. Na Garbo e Elegância você tem um grupo de WhatsApp exclusivo, vai participar aqui do É Nós Queiroz e nas outras categorias. No Garbo e na Elegância também muitas vantagens. Então, te torna membro porque é garbo e elegância. Deixa tua opinião, deixa teu like, te inscreve no canal, rumo aos 10k. Vem com nós, papi!